Jackson, um jovem de 27 anos, vive uma vida planejada ao lado de sua noiva, Raquel, com quem esteve por 7 anos. Em pouco tempo, ele vê sua vida virar de cabeça para baixo quando, há 2 semanas do casamento, Raquel desaparece sem deixar explicações. Minha noiva me deu um bolo 2 semanas antes do nosso casamento para uma viagem secreta com suas amigas da faculdade. Então Fala pessoal, isso é algo que eu nunca pensei que postaria aqui, mas a vida tem me atingido como um caminhão ultimamente, e eu só preciso desabafar. Meu nome é Jackson, tenho 27 anos, e até 2 semanas atrás, achava que minha vida estava toda planejada. Eu ia me casar com minha noiva, Rachel, de 26 anos, alguém com quem estive por 7 anos. 7 anos, cara, isso é quase 1/4 da minha vida. Minha vida deveria ser simples, casar com o amor da minha vida, construir um futuro juntos e viver felizes para sempre. Você sabe, todo aquele conto de fadas. Deixa eu dar um pouco de contexto. Rachel e eu nos conhecemos na faculdade. Ela era caloura e eu, um veterano. Nunca vou esquecer a primeira vez que a vi. Ela estava sentada no gramado do campus com suas amigas, rindo de alguma coisa e tinha um brilho especial. Sei que parece coisa de filme, mas é verdade. Ela era o tipo de pessoa que iluminava qualquer lugar em que entrava. Começamos a namorar depois de algumas sessões de estudo que, na verdade, não tinham muito estudo, mas sim minhas tentativas de passar mais tempo com ela. Ao longo dos anos, passamos por altos e baixos, provas finais, buscas por emprego, aquela fase estranha em que achei que deixar a barba crescer me faria parecer mais másculo. Não fez. Ela era meu porto seguro, a única pessoa em quem eu podia confiar. Não importa o que. Avançando para este ano, finalmente decidi pedi-la em casamento. Nós já tínhamos falado sobre casamento antes, e eu sabia que ela queria, mas esperei até poder fazer algo especial. Quando fiz o pedido no restaurante onde tivemos nosso primeiro encontro, ela chorou e disse sim, antes mesmo que eu terminasse a pergunta. Foi um daqueles momentos inesquecíveis. Depois disso, começou a correria dos preparativos do casamento. E olha, se você nunca planejou um casamento, não tem ideia do caos que é. A quantidade de decisões a tomar é absurda. Local, buffet, flores, cores das toalhas de mesa, e nem me fale sobre o mapa de assentos. Rachel era perfeccionista, então cada detalhe tinha que ser perfeito. Era estressante, sim, mas ver como ela estava animada fazia tudo valer a pena. Escolhemos um pequeno jardim fora da cidade como local da cerimônia. Nada extravagante, mas muito bonito. Tudo estava fechado, convites enviados, confirmações de presença chegando, nossas famílias já na cidade para ajudar. A mãe de Rachel praticamente morava na nossa casa, e minha mãe transformou a sala de estar em um ateliê de artesanato. Na noite anterior, Rachel e eu ficamos acordados até tarde, finalizando o mapa de assentos. Ela insistia em não colocar suas amigas da faculdade perto do DJ, porque, segundo ela, isso impediria qualquer outra pessoa de aproveitar a música. Brinquei que elas só trariam energia para a festa, mas ela me lançou aquele olhar sério e brincalhão ao mesmo tempo. Então eu cedi, mas não era só sobre o mapa de assentos. Ultimamente, parecia que suas amigas estavam se tornando mais importantes do que nós. Ela passou a sair mais à noite com elas e me dispensava com um simples "você não se importa, né?". Claro que eu dizia que não. Não queria parecer controlador, mas doía quando ela desmarcava jantares comigo para sair com elas. Naquela noite, rimos e conversamos sobre como tudo estava uma loucura, mas algo me incomodou. Rachel ficava olhando para o celular, sorrindo para mensagens e bloqueando a tela sempre que eu olhava. Não perguntei nada. Por que perguntaria? Eu confiava nela, mas agora me pergunto o que ela estava escondendo. No dia seguinte, acordei e Rachel não estava em casa. Ultimamente, ela fazia isso com frequência, saindo cedo para tomar café ou resolver coisas sem deixar bilhete. Achei que era só o estresse do casamento, mas agora percebo que não era nada disso. Esperei ela voltar, tomando café na sala. Depois de 1 hora, comecei a me perguntar onde ela estava. Mandei uma mensagem rápida. "Bom dia, onde você foi?", sem resposta. Talvez ela estivesse ocupada. Fiz minha lista de afazeres do casamento. Checar o buffet, finalizar a playlist, pegar as lembrancinhas. Mas quando chegou a hora do almoço e eu ainda não tinha notícias dela, comecei a ficar inquieto. Mandei outra mensagem. "Está tudo bem? Não ouvi nada de você a manhã toda." "Ainda nada", liguei. Foi direto para a caixa postal. Isso já era estranho. Rachel sempre tinha o celular com ela. Meu primeiro pensamento foi que talvez estivesse sem bateria, mas mesmo assim ela teria dado um jeito de me avisar. Liguei para sua mãe. Ela ficou surpresa. Não, ela não disse nada para mim.
Ela não está com você? O mesmo aconteceu com o pai e a irmã dela. Comecei a andar pela sala, tentando me convencer de que estava tudo bem. Mas à noite, quando ela ainda não tinha voltado, eu já estava em pânico. Foi então que notei que o carro dela também não estava na garagem. Ela tinha sumido completamente. Subi para o quarto procurando alguma pista. Suas roupas ainda estavam no armário, sapatos alinhados na porta, mala intocada. Mas a bolsa e o carregador do celular tinham sumido. Tentei ligar para suas amigas, uma por uma. Todas foram direto para a caixa postal. Era como se tivessem desaparecido junto com ela. Já era quase 21 horas e eu estava à beira de ligar para a polícia. Foi então que meu celular vibrou. Era Eric, meu melhor amigo. A mensagem dele fez meu estômago despencar. Cara, o que a Rachel está fazendo no México? O quê? Respondi na hora. Do que você está falando? Ele demorou a responder. Quando finalmente veio a resposta, foi um golpe no estômago. Olha o Instagram da Britney. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o app. Não tinha olhado redes sociais o dia todo. Estava ocupado demais me preocupando. Abri o perfil da Britney e lá estava. Um story marcado no México. Cliquei e lá estavam elas. Rachel e suas amigas na beira da piscina de um resort de luxo, drinks na mão, rindo como se nada no mundo importasse. Minha noiva, a mulher que eu pensava em casar em 2 semanas. Eu fiquei olhando para a tela, sentindo o chão sumir. Ela parecia feliz, despreocupada. Enquanto isso, eu estava em casa, destruído, achando que algo horrível tinha acontecido. Mandei uma mensagem curta e direta para Rachel. Onde você está? Sem resposta. Mandei outra, mais irritado. Eu sei que você está no México. Me liga agora. Nada. Cada segundo sem resposta só me deixava mais furioso. Como ela pôde simplesmente desaparecer sem dizer nada? Sem ao menos a decência de mandar uma mensagem? Estávamos há 2 semanas do casamento. E, em vez de estar aqui, comigo, planejando a vida que sonhamos juntos, ela estava bebendo margaritas no México, ignorando-me. Eu nem sabia como processar isso. Pensei em tudo que eu tinha dado para esse relacionamento. 7 anos. 7 anos sendo o pilar dela, sua incentivadora, seu tudo. Eu estive ao lado dela em cada nota ruim, em cada busca difícil por emprego, em cada drama familiar. Quando ela quis mudar de carreira, fiz turnos extras para ajudar a pagar as contas. Quando ela precisava de espaço para se concentrar em si mesma, eu dei, sem questionar. Eu não era perfeito, mas sempre estive lá. E agora, eu estava sentado sozinho em nossa casa, completamente no escuro, enquanto ela estava por aí, se divertindo como se não tivesse nenhuma preocupação no mundo. Eu não conseguia entender isso. O desrespeito era inacreditável. Peguei meu telefone novamente e enviei outra mensagem, desta vez deixando todas as minhas frustrações transbordarem. Essa é uma cópia da mensagem. Rachel, deixe-me deixar isso claro. Eu não tolero ser ignorado. Você não apenas fez as malas e saiu. Você desrespeitou a mim e tudo o que construímos. Fugir para o México e depois me ignorar não é algo que eu vou aceitar. Estamos há 2 semanas de nos casar, mas você já mostrou onde estão suas prioridades. E não é conosco. Se você não estiver no próximo voo de volta, considere o casamento cancelado. A escolha é sua. Estou falando sério. Fiquei olhando para a tela por um momento, debatendo se deveria enviar, mas a raiva borbulhando dentro de mim não me deixou recuar. Eu apertei enviar. Ainda nada. Fiquei lá, encarando meu telefone como um idiota, esperando pela resposta que nunca veio. Minutos se transformaram em horas, e a cada tique do relógio, minha raiva se tornava mais afiada, mais quente. Quem faz isso? Quem ignora a pessoa com quem supostamente vai se casar, especialmente depois de fazer algo assim? A fúria começou a se transformar em algo pior. Mágoa. Como ela podia ser tão indiferente? Como ela podia me tratar, o cara que fez tudo por ela, como se eu não importasse? Quando meu telefone vibrou tarde naquela noite, horas depois que eu tentei contato, ela finalmente decidiu que eu valia 1 segundo do tempo dela. Rachel, finalmente. Pena que eu já não estava mais disposto a ser gentil. Atendi imediatamente. Minha voz estava afiada. Onde diabos você está? A resposta dela foi tão casual que me fez arrepiar. Estou no México. Eu te disse que ia fazer essa viagem. O quê? Eu disse, minha voz aumentando. Rachel, você não me disse nada. Você simplesmente desapareceu. Sem mensagem, sem bilhete, nada. Eu pensei que algo tinha acontecido com você. Ela suspirou, como se eu estivesse sendo dramático. Eu não achei que fosse grande coisa. Minhas amigas planejaram isso como uma reunião, e eu não quis desapontá-las. Elas fizeram tudo isso por mim, desapontá-las? Retruquei. E quanto a me desapontar? O cara com quem você vai se casar em 2 semanas. Você tem ideia de como isso parece? É só uma viagem, disse ela num tom indiferente. Estarei
Estarei de volta em alguns dias. E podemos seguir em frente. Você está fazendo disso algo maior do que precisa ser. Minhas mãos se fecharam em punhos enquanto eu tentava manter a compostura. Rachel, isso não é só sobre a viagem. É sobre o fato de que você me ignorou. Você não achou que deveria me informar para onde estava indo ou que ficaria fora por dias? Eu não te ignorei, disse ela defensivamente. Eu só não te contei. Eu sabia que você reagiria assim. Então achei que seria mais fácil simplesmente ir. Reagir como? Como um homem que merece respeito básico da noiva. Minha voz estava fria e firme. Rachel, somos parceiros. Ou pelo menos deveríamos ser. Mas você não parece entender o que isso significa. Está agindo como uma mulher solteira sem responsabilidades. Você não pode tomar decisões como essa sozinha e esperar que eu simplesmente aceite. Ela soltou um suspiro exagerado. Elas me avisaram em cima da hora, Jackson. Eu não tive tempo para explicar tudo, ok? Não vejo por que você está fazendo disso um grande drama. É só por alguns dias. Vou estar em casa em breve. Podemos não transformar isso em algo enorme? Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha voz endureceu. Isso não é sobre drama, Rachel. É sobre respeito básico. Você acha que desculpas de última hora justificam desaparecer sem uma palavra? Você entende o que significa ser um parceiro? Eu dei tudo para este relacionamento. Sacrifiquei por nós e 2 semanas antes do casamento. Você faz isso? Inaceitável. Ela ficou em silêncio por um momento, e eu pensei que talvez, só talvez, ela estivesse começando a entender o quanto tinha estragado tudo. Mas então ela disse: eu precisava dessa viagem. Minhas amigas planejaram isso, e eu não queria magoá-las. Sinto muito se isso te incomodou, mas não vou voltar mais cedo. Eu estava chocado. Respondi estritamente: escute bem, se você não voltar no próximo voo, não haverá casamento ou um homem esperando por você. Seu tom mudou, ficando mais frio. Estarei de volta em alguns dias. Vamos conversar então. Você está exagerando. Antes que eu pudesse responder, ela desligou. Gostaria de ter uma resposta para você, disse honestamente. Mas a verdade é que nem sei mais quem ela é. O pai dela balançou a cabeça, apertando o maxilar. Fale com ela. Ela precisa voltar para casa e consertar isso. Boa sorte com isso, murmurei, com amargura na voz. Ela não me ouviu e também não está atendendo suas ligações, está? Eles ficaram por mais um tempo, mas, sinceramente, não havia muito mais o que dizer. Quando finalmente foram embora, o silêncio era pesado, mas eu não me importei. Eu precisava de espaço para pensar. Claro, a dúvida apareceu por um momento. 7 anos não são fáceis de abandonar. Mas então me lembrei, respeito não é negociável. E eu não vou me contentar com alguém que não entende isso. Ainda assim, uma parte de mim se pergunta: vocês acham que exagerei ao cancelar o casamento? Eu deveria ter esperado e deixado ela explicar tudo pessoalmente? Ou foi certo eu manter minha posição? Sei que não posso ignorar os sinais, mas às vezes é difícil não questionar. Enfim, eu atualizarei vocês se algo mudar. Obrigado por lerem e me digam o que acham. Vocês teriam feito o mesmo? Atualização 1. Oi, pessoal. Antes de entrar na atualização, quero responder a alguns comentários dizendo que eu exagerei ou fui imaturo por cancelar o casamento. Olha, eu entendo. Talvez de fora pareça dramático, mas deixe-me perguntar algo. Quantos de vocês ficariam tranquilos com o noivo estar desaparecendo 2 semanas antes do casamento, mentindo sobre onde está e ignorando suas ligações? Isso não é apenas um erro de julgamento. É uma questão de respeito. Se você acha que eu deveria ter apenas dado de ombros e dito: sem problemas, amor, aproveite sua viagem secreta. Então, boa sorte com isso e com seus próprios relacionamentos. Eu não estou disposto a passar o resto da minha vida me perguntando se sou importante para a pessoa com quem estou. E esta atualização apenas prova que eu estava certo. Enfim, vamos ao que interessa. Outro dia, Eric me mandou uma mensagem. Cara, fica pior, dizia. Anexada, havia uma captura de tela de outra história do Instagram. Não estava no perfil da Britney, mas no da Rachel. E aqui está o problema. Eu não podia vê-la no meu perfil porque ela colocou no modo Melhores Amigos. E aparentemente eu não estava na lista. A captura mostrava Rachel sentada em uma mesa ao ar livre de mãos dadas com alguém. A legenda dizia: algumas coisas nunca mudam. Meu estômago afundou. Ampliei a imagem e foi quando vi David, o ex dela. E de repente, tudo fez sentido. As mentiras, a displicência casual, a viagem em si. Nada tinha a ver com estresse ou relaxamento. Era sobre ele. Aparentemente, Rachel não foi ao México apenas com as amigas. Ela foi se reconectar com o passado, com o cara com quem namorava antes de mim. O cara que ela sempre desprezou como só uma parte da minha vida antes de nos conhecermos. Senti uma nova onda de raiva me invadir. Qualquer dúvida que eu tinha sobre cancelar o casamento desapareceu instantaneamente. Eu não estava exagerando. Eu não estava cometendo um erro. Rachel fez suas escolhas, e elas mostraram exatamente onde estavam
são suas prioridades. Meu telefone vibrou novamente. Era Rachel me ligando. Não senti vontade de atender. Deixei tocar até parar. Então começou de novo. Ignorei também. Alguns minutos depois, começaram as mensagens. A primeira era curta e desesperada. Queria que isso fosse uma piada. Não respondi. Ela queria que isso fosse uma piada? Tudo bem. Ela transformou nosso relacionamento em uma. Talvez fosse apropriado. Nessa altura, os amigos dela começaram a falar mal de mim para quem quisesse ouvir. Comecei a ouvir por conhecidos em comum que eu era controlador e imaturo por cancelar o casamento. Diziam que eu exagerei, que não podia lidar com Rachel tendo sua própria vida. A ironia não me escapou. Eram os mesmos amigos que a encorajaram a mentir e sair escondida. Ignorei, mas a audácia de tentarem me fazer o vilão só aumentou minha indignação. Quando as ligações e mensagens não funcionaram, Rachel deve ter percebido que não ia me alcançar desse jeito. No dia seguinte, ouvi o carro dela estacionar do lado de fora da casa. Parece que a viagem acabou. Nem precisei verificar para saber que era ela. Continuei sentado na sala, esperando. A campainha tocou. Depois veio a batida constante. Jackson! A voz dela tremia do outro lado da porta. Por favor, me deixe entrar. Precisamos conversar. Respirei fundo. Fui até a porta e a abri. Não saí do lugar. Fiquei parado no batente, bloqueando a entrada, com os braços cruzados e o rosto calmo, mas firme. Rachel parecia um desastre. Seu cabelo estava bagunçado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Ela me olhou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, Jackson, precisamos conversar. Você não pode fazer isso. Nós devíamos nos casar em 2 dias. Não há casamento, eu disse, minha voz firme e fria. Você garantiu isso. O rosto dela se desfez em um choro enquanto balançava na cabeça. Não, isso não está certo. Nós estivemos juntos por 7 anos. Você não pode simplesmente jogar isso fora? Jogar fora? Soltei uma risada amarga. Rachel, você jogou fora. Você jogou tudo no lixo quando mentiu pra mim, quando saiu sem me contar e quando decidiu que essa viagem era mais importante do que nós. Ela tentou me interromper, mas eu não tinha terminado. Você entende o que fez? Eu te dei tudo, Rachel. Eu te apoiei quando ninguém mais o fez. Estive ao seu lado quando você duvidou de si mesma. E é assim que você me retribui? Fugindo para o México com suas amigas? Me ignorando como se eu fosse um incômodo? Como se eu não fosse nada? As lágrimas dela fluíram ainda mais intensamente. Não foi isso, ela disse fracamente. Eu não quis te machucar. Você não quis me machucar? Repeti, minha voz afiada. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Sabia que isso me machucaria e fez mesmo assim, porque só se importava com o que você queria. Ela estendeu a mão, mas eu dei um passo para trás, levantando a mão para impedi-la. Não, ela me encarou, desespero estampado no rosto. Eu te amo, Jackson. Por favor, você tem que acreditar em mim. Você só o quê? Cortei com a voz fria. Precisava relaxar? Precisava se reconectar? Ou talvez precisava desfilar com seu ex e exibir isso como se fosse um troféu? O rosto dela empalideceu. Não foi isso. Eu não quis que isso acontecesse. Mas aconteceu. Eu disse friamente, mantendo minha voz firme e estável. E não foi só comigo que você faltou com respeito. Você me envergonhou, manchou meu nome e me fez parecer um idiota para todos. Você entende o peso do que fez? Ou responsabilidade é um conceito estranho para você? Ela desabou, os soluços ecoando pela porta. Eu só queria dizer adeus para ele, sussurrou. Adeus? Repeti. Rachel, você deveria se casar comigo. Que diabos você precisava dizer adeus ao seu ex? Ela me olhou, os olhos suplicantes. Não era sobre ele, Jackson. Eu não estava tentando te machucar. Eu precisava de um fechamento antes de começarmos nossa nova vida juntos. Naquele momento, eu não sentia nada além de desprezo. Você teve 7 anos para ter fechamento. 7 anos para deixar o passado para trás. E em vez disso, você escolheu agora, 2 semanas antes do nosso casamento, para correr atrás disso. Você sequer ouve como isso soa ridículo? Ela não respondeu. Apenas ficou ali parada, chorando, implorando com os olhos. Mas eu estava acabado. Não havia mais nada para dar. Você arruinou isso, Rachel. Disse, minha voz calma e estável. Não eu. Ela soluçou. Não faça isso. Não jogue tudo fora. Eu não sou quem jogou tudo fora. Respondi, dando um passo para trás, entrando em casa. Você já fez isso. Agora você precisa viver com isso. Comecei a fechar a porta, mas ela estendeu a mão, segurando-a. Jackson, por favor, eu farei qualquer coisa. Apenas me deixe explicar. Isso acabou, Rachel. Nós acabamos. Fechei a porta e a tranquei. E pela primeira vez, senti que podia respirar. Atualização final. Oi, pessoal. Esta é a última atualização sobre o caos que tem sido minha vida
vida nas últimas semanas. Preparem-se, porque as coisas não terminaram tranquilamente. Rachel encontrou novas maneiras de causar problemas, e digamos que estou mais do que pronto para encerrar este capítulo de vez. Depois que fechei a porta para Rachel naquela noite, não ouvi mais dela. Pelo menos, não diretamente. Achei que ela tivesse voltado para a casa dos pais para chorar e inventar a versão dela dos fatos. No início, foi estranho não ter contato após 7 anos juntos, mas, honestamente, o silêncio era melhor do que o drama. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. Acontece que Rachel não estava satisfeita em simplesmente desaparecer no fundo. Como eu a bloqueei em todas as redes sociais e no meu celular, ela decidiu ser criativa. Lembram daquela mensagem em grupo que enviei aos convidados do casamento para avisar que o casamento foi cancelado? Pois é, Rachel conseguiu a lista de contatos. Lembram daquela mensagem em grupo que enviei aos convidados do casamento para avisar que o casamento foi cancelado? Pois é, Rachel conseguiu a lista de contatos. Ela começou a enviar mensagens para essas mesmas pessoas, tentando se pintar como a vítima de toda a situação. As mensagens eram absurdas. Alguns amigos encaminharam para mim porque acharam que eu deveria saber o que ela estava dizendo. Nessas mensagens, Rachel afirmava que eu havia exagerado, me recusado a conversar e jogado nosso relacionamento fora por causa do que ela chamava de um mal-entendido. E convenientemente, ela deixou de fora a parte sobre fugir para o México e esconder isso de mim. De acordo com ela só precisava de uma pausa e foi pressionada pelos amigos a ir. Algumas pessoas que encaminharam as mensagens para mim disseram que estavam confusas e queriam ouvir o meu lado da história. Mas honestamente, a maioria delas já estava do meu lado. Elas perceberam a atuação dela e me disseram que não acreditavam nas desculpas. Um amigo até respondeu a ela dizendo: "Se você era tão inocente, por que bloqueou ele de ver os stories da sua lista de amigos próximos?" Isso me fez rir. Quanto aos meus pais, eles estavam inicialmente um pouco inseguros sobre como eu tinha lidado com as coisas. Minha mãe não parava de repetir: 7 anos é muito tempo para jogar fora. E meu pai, embora mais quieto, claramente também estava incerto. Eu não os culpei. Da perspectiva deles, parecia que eu estava sendo impulsivo. Mas então, as ações de Rachel voltaram para mordê-la. Aparentemente, ela não conseguiu resistir a desabafar com um conhecido em comum que também sabia sobre o cara com quem ela estava se envolvendo no México. Resumindo, a história chegou aos ouvidos dos meus pais sobre a situação dela de mãos dadas com o ex. E digamos que as opiniões deles mudaram rapidamente. Minha mãe passou de "talvez você devesse dar outra chance a ela" para "você está melhor sem ela", praticamente da noite para o dia. Meu pai, ele apenas balançou a cabeça e disse: "Bem, isso explica muita coisa. Rachel não parou apenas nas mensagens para nossos amigos em comum. Ela também tentou envolver alguns dos meus amigos para que falassem comigo a favor dela. Um dos meus melhores amigos, Eric, o cara que originalmente me enviou o print dela no México, recebeu uma mensagem dela pedindo que ele me fizesse enxergar a razão. Eric, sendo Eric, não mediu palavras. Ele disse a ela diretamente que ela foi quem estragou tudo e que eu não devia nada a ela. Aparentemente, ela não lidou bem com isso, porque o bloqueou logo após a resposta dele. Clássico. O golpe final veio quando Rachel apareceu de surpresa na casa dos pais dela, segundo eles, chorando e dizendo que não tinha para onde ir. Os pais dela, que estavam tentando se manter neutros durante toda essa situação, acabaram me ligando. Eles queriam saber se havia alguma chance de eu reconsiderar e pelo menos falar com ela. Minha resposta foi educada, mas firme. Não, eu disse a eles que tinha tomado minha decisão e que não estava interessado em revisitar isso. Eles não insistiram mais depois disso. Desde então, as coisas finalmente começaram a se acalmar. Rachel parece ter perdido o fôlego, provavelmente porque a maioria das pessoas percebeu o teatro dela. Eu tenho focado em mim mesmo e em retomar as coisas que deixei de lado durante o relacionamento. É bom finalmente ter clareza e controle sobre minha vida de novo. Agora, posso dizer honestamente que não me arrependo de como lidei com as coisas. Rachel me mostrou exatamente quem ela era. E embora tenha doído perceber isso, também tornou minha decisão muito mais fácil. Respeito e confiança não são opcionais em um relacionamento. E uma vez que eles se vão, não há como voltar atrás. Obrigado por acompanharem tudo, pessoal. Agradeço todo o apoio e os conselhos que vocês compartilharam. Isso é oficialmente o fim de tudo. E estou pronto para seguir em frente. Espero que ela também esteja. Cuidem-se. E se algum dia estiverem em uma situação como essa, lembrem-se, vocês merecem algo melhor. Sempre.